E até hoje a reportagem, a manchete nesse momento, inclusive da Folha de São Paulo, fala justamente disso, que o golpe de 64 permeou as declarações dos ministros do julgamento que tornou Bolsonaro réu. E aí a gente lembra da fala fortíssima da ministra Carmen Lúcia a respeito disso. Vamos assistir. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. O que é descrito nesta denúncia, tomando emprestado ao que esta grande historiadora brasileira afirma como se desmonta a democracia na década de 60, que já vinha preparada desde a década de 40, de 50, como nós tivemos isso na década de 20, como nós tivemos no início da República, esta tentativa contínua que por si gera as consequências. E é óbvio que se diz, não, mas os poderes constituídos, as instituições continuaram porque não se teve sucesso, não se teve êxito, porque senão não estaríamos aqui. Antes dela, o próprio Flávio Dino também falou, né, que o golpe de Estado ele mata e não importa se isso é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vamos lá, Josias, é importante hoje, né, 61 dias do golpe de 64, é importante a gente relembrar isso quando a gente está olhando para o que aconteceu em 22, qual é o paralelo que é possível fazer entre 64 e 22? É importantíssimo relembrar, é importantíssimo dizer, como disseram os ministros do Supremo, que a ditadura, o golpe de Estado mata, e tudo isso é muito relevante. Agora, o retrato de um período da história, ele é resultado da análise de tudo o que sobra para ser desenterrado muitos anos depois. E no futuro, Fabíola, quando a arqueologia historiográfica fizer as suas escavações à procura de sinais que ajudem a entender esses 61 anos que separam o golpe de 1964 da conspiração que agora coloca o Bolsonaro e os seus cúmplices fardados, alguns civis também, no rumo da cadeia, esses historiadores vão encontrar a evidência de que o Brasil voltou a flertar com o impensável, porque as Forças Armadas reagiram à insensatez, ao golpismo do Bolsonaro, oscilando entre o legalismo e o abismo. E é muito triste você constatar que 61 anos depois, 60, se considerarmos que isso se deu lá em 2022, essa trama toda começou em 2022, pelas contas da Procuradoria da República, começou até antes, né? É muito triste constatar que hoje, ainda hoje, se o Bolsonaro fosse às urnas, 80% dos militares votariam nele. Então, essa demora dos militares em fazer uma autocrítica produz uma autópsia. Nós estamos hoje esse inquérito que virou agora a ação penal em relação ao Bolsonaro e a outros 7 cúmplices, e se tudo correr como se espera, no final estarão mais de 3 dezenas de encrencados no rumo da cadeia. Essa investigação, ela mostra isso, que as Forças Armadas demoram a fazer a sua autocrítica, isso produz uma autópsia. Estamos nós aqui discutindo novamente uma tentativa de golpe. E neste mês agora, festejou-se, além do aniversário agora, que estamos a lembrar 61 anos da ditadura, celebrou-se os 40 anos de redemocratização. E a redemocratização do Brasil, ela foi feita de maneira muito a moda brasileira, sempre de forma meio
envergonhada, tentou-se uma eleição direta, o povo queria, foi às ruas, cobrou, mas a eleição direta não veio. Aí fez-se um arranjo no colégio eleitoral e esse arranjo resultou na eleição do Tancredo Neves, que não assumiu, porque morreu antes. Aí tomou posse no lugar do Tancredo Neves o José Sarney, que foi o vice mais versa que a República poderia produzir. O Sarney estava, até meses antes, era parte do problema. Era um defensor, era filhote da ditadura, se serviu do regime ditatorial e escorregou mansamente para dentro do processo de redemocratização e virou presidente do Brasil. E o Lula, nessa época, chamava o Sarney de ladrão. E, no entanto, o Lula, quando virou presidente, fez a corte ao Sarney, entregou pedaços do Estado ao Sarney, forneceu uma biografia nova ao Sarney. Na eleição de 2002, estava lá o Lula disputando com o Fernando Henrique, e na eleição em que na disputa em que ele se sagrou vitorioso, e ele xingava o Sarney de ladrão. E o Sarney protagonizou, durante a gestão petista, foi presidente do Senado 4 vezes, protagonizou escândalos, atos secretos, deu emprego a uma sobrinha da mulher, que morava em Campo Grande, não estava nem em Brasília, ganhou emprego no Congresso, forneceu contra-cheque a uma sobrinha do genro, que morava em Barcelona, colocou na Folha do Estado um personagem que era apelidado de Secreta, e que dava expediente como mordomo na casa da filha, da Rosiana Sarney. Este era o Sarney, é um representante da oligarquia que foi absorvido pelo regime. Do Sarney veio o Collor, do Collor produziu-se ali um primeiro grande escândalo que resultou num impeachment, e aí vieram mensalões, petrolões, o próprio Fernando Henrique Cardoso, durante os seus 2 mandatos, também entregou um pedaço do Estado brasileiro ao que havia de mais arcaico no Congresso Nacional. Então, essa nossa redemocratização é uma redemocratização estruturada sobre base, sobre um alicerce muito frágil. E hoje estamos nós, com direita e esquerda, medindo força nas ruas, mostrando a sua fraqueza, porque as manifestações são menores do que os seus idealizadores gostariam, e um pedaço da sociedade brasileira ainda dá respaldo ao Bolsonaro. Ainda é preciso lembrar que em 2022, com tudo o que ele fez, com tudo que o Bolsonaro fez, ele perdeu por uma pequena margem. Então, Fabíola, temos que lembrar, temos que realçar que ditadura mata e tudo isso, mas temos também que lembrar que a nossa democracia, ela não está consolidada, como muitos dizem. Não, evitamos um golpe agora e a nossa democracia está consolidada. Não, a simples tentativa de golpe que foi tramada pelo Bolsonaro mostra o quão frágil é a nossa democracia, que 61 anos depois, mais de 6 décadas depois, estamos nós a discutir uma tentativa de golpe em meio a um debate sobre a anistia de acusados que ainda nem foram julgados completamente. Então, isso tudo mostra uma fragilidade, e é preciso que a gente reconheça a fragilidade para admitir também que o nosso alicerce, o alicerce do regime democrático brasileiro, é frágil, precisa de reforço, e todos nós devemos enxergar isso se quisermos evitar novos tremores ali na curva, ali mais adiante. Nós estamos verificando o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Trump, depois do que fez, voltou ao poder. Então, não devemos negligenciar os riscos, Fabíola. Não, é muito importante, né? Eu acho que a fala da Carmen Lúcia, né, foi extremamente forte naquele momento. E esse alerta, lembrar da história para que ela não se repita, é fundamental, né, Thales? O quanto essa tentativa de 22 nos colocou em risco, e é isso que está em jogo, né? E relembrar 64
é algo fundamental para que a gente não repita isso e todos nós, né, estejamos atentos ao que pode vir a acontecer, porque é como até mesmo essa historiadora Heloísa fala, né, não é que é de um dia para o outro, as coisas estão sendo tramadas, né, Otales? Qual você vê a importância até mesmo dos ministros do Supremo relembrarem 64 e sobre esse dia de hoje? De relembrarem e também de estarem fazendo o julgamento da tentativa recente de golpe. Porque o que ficou claro com essa tentativa de golpe é que o golpismo ainda graça solto no meio militar brasileiro. É preciso que haja uma limpeza educacional, uma limpeza cultural no meio militar. Não pode permanecer no comando quem tenha ainda uma visão golpista, quem acha que 1964 foi um movimento de uma revolução democrática, como muitos militares ainda aprendem nas escolas militares, que ainda defendem que o movimento de 64 não foi um golpe. Então, é preciso haver um movimento educacional na caserna para que os militares entendam que 1964 foi um golpe e que eles não têm o direito de se impor ao poder civil. A verdade é o seguinte: os militares têm o monopólio, o Estado tem o monopólio das armas, e o Estado passa aos militares, delega aos militares esse monopólio para garantir a democracia, para garantir a segurança nacional de invasões de outros países, etc. Mas os militares não podem querer se impor ao poder civil. E é isso que não aprenderam ainda. Não aprenderam. Infelizmente, teve gente aí como Braga Neto, com vários militares, e ainda existe nos baixos escalões. Basta você conversar com soldados, tenentes, capitães, etc. Vários e vários que acham que, não, nós somos mais honestos e temos o direito de dar golpe. Nem acham que é golpe. Veja essa entrevista do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro deu a Folha. Eu discuti estado de sítio, estado de defesa. Isso é golpe. Mas se está na Constituição. Na Constituição está não que é para derrubar um governo eleito. E é isso que ele fez. Aí o Bolsonaro, nessa entrevista, ainda diz o seguinte: não, eu discuti só um pouquinho o golpe. Foi uma passão. Duas reuniões que eu tive e logo eu desisti. Então, e os militares que viram isso. Não é possível.